E após pedido de vista coletivo, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça interrompeu o julgamento do processo que definirá se o rol de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os convênios médicos é exemplificativo ou taxativo. Na prática, a decisão vai determinar se os planos de saúde podem ser obrigados a cobrir exames e tratamentos que não constem da relação de procedimentos. Para entender melhor esse processo, nós vamos conversar agora com a coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ana Navarrete. Bom dia, Ana, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui hoje. Ana, o entendimento predominante no judiciário hoje é de que o rol é exemplificativo. E as operadoras dos planos de saúde querem que o rol seja considerado taxativo. Qual que é a diferença entre essas duas definições para os consumidores? É uma ótima pergunta, Rodrigo, e é importante que os ouvintes estejam atentos. Há pelo menos 10 anos, os tribunais estaduais e o próprio STJ entendiam tranquilamente, de forma consolidada e pacífica, que a ANS, ao editar a lista de todos os procedimentos, terapias, tratamentos que os planos de saúde devem cobrir para os consumidores de planos de saúde, é uma referência mínima. Ou seja, ela é uma referência exemplificativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se o paciente precisar de algum tratamento que não está previsto nessa lista, mas justificar clinicamente essa necessidade, especialmente porque o procedimento previsto na lista não dá conta, a operadora tem que cobrir. Então, o entendimento do rol exemplificativo é de que o plano deve cobrir procedimentos fora da lista quando necessários e justificados. Agora, taxativo, que é o entendimento que as operadoras há poucos anos vêm tentando construir no judiciário, né, é no sentido de que essa lista não seria uma referência mínima, seria um teto de cobertura. Ou seja, é só o que está na lista, pronto, acabou. Mesmo que o consumidor precise de um outro tratamento mais adequado, ou mais moderno, ou mais específico, esse tratamento não seria de cobertura obrigatória se o rol for entendido como taxativo. Ou seja, nesse entendimento então do taxativo, os convênios teriam mais facilidade em negar procedimentos e tratamentos. Que consequência que isso pode trazer para os consumidores? Isso basicamente é construir o direito das operadoras de plano de saúde de negar a cobertura, né? E as consequências são diversas. A primeira é de dificultar o acesso à justiça do consumidor, questionar judicialmente uma decisão, uma negativa de cobertura feita pelo plano de saúde. Isso também retira do consumidor um certo poder de negociação, né? De poder, olha, você não vai cobrir, eu posso levar isso para o judiciário, né? E aí aumenta ainda mais a assimetria de poder entre plano e consumidor, essa é uma consequência, e uma outra consequência é para quem tem processos em curso nesse momento, né? Quem tem liminares que foram concedidas, porque para esses processos que têm decisões liminares concedendo o tratamento, existe a possibilidade de reversão da medida numa decisão de primeira instância ou de segunda instância. E se o rol for de procedimentos for apenas taxativo, vale a pena apenas o que está definido ali pela Agência Nacional de Saúde, como você exemplificou. Qual é a situação desse rol hoje? Ele é um rol atualizado, ele é completo, ele tem revisão periódica? Sim, o rol tem revisão periódica, e assim, ele já teve uma revisão muito demorada, ele já levou cerca de 2 anos para ser atualizado. O que isso significava? Que quando ele era editado, ele já estava desatualizado, ele nascia defasado, né? A agência implementou algumas medidas para tentar acelerar um pouco esse procedimento, chegando a reduzir para 18 meses o período de atualização, né? E recentemente, entre 2021 e 2022, houve uma articulação por meio de projeto de lei para reduzir ainda mais esse prazo de atualização para 6 meses. Só que é importante ter em conta que quando o rol ele é editado, embora agora atualizado num tempo menor, ele ainda tem que levar em consideração diversos fatores para além do benefício clínico. Tem que levar em consideração custo-efetividade, que é importante, mas também leva em consideração qual que é o impacto para o lucro das empresas. Então, a resultante do rol nem sempre é aquilo que é mais adequado para o consumidor, é aquilo que é mais adequado para o consumidor dentro de um universo de pagamento dos planos. É por isso que é importante que tenham regras que permitam uma abertura, para que cada caso seja analisado na sua especificidade. As operadoras dos planos, Ana, têm justificado que o rol desse jeito, né, o rol exemplificativo, impacta no equilíbrio econômico delas. Esse argumento se justifica? Não é um setor que acumula altos lucros ano a ano?
Pois é, e essa foi uma questão muito técnica e brilhantemente apontada pela ministra Nancy Andrighi no seu voto, né? Embora as empresas de planos de saúde tenham trazido esse argumento, o que a gente vê na prática com os dados da própria agência reguladora é que não há comprometimento à sustentabilidade. Ou seja, enquanto o rol perdurou como taxativo de maneira pacífica nos últimos 10 anos, se a gente olhar os resultados econômicos do setor, são ótimos. Né? Então não está havendo desequilíbrio, ou se ele está havendo, assim, ele não está acontecendo no âmbito da lucratividade. A própria ministra citou dados do IPEA que mostram que a lucratividade dos planos entre 2014 e 2018 duplicou. Né? Então, assim, esse argumento ele não se sustenta com base em dado e com base na evidência disponível. E por outro lado, qual é a situação dos consumidores em relação aos planos de saúde? Pedidos de exames, de tratamentos, eles são algo prontamente atendidos ou existe um percentual grande de necessidade de ingresso na justiça? A saúde suplementar é um dos temas mais judicializados no país, né? E uma dessas causas, sem dúvida, são práticas de mercado abusivas, são negativas de cobertura, mas também falhas regulatórias. Uma boa parte da judicialização na saúde suplementar não é só negativa de cobertura, né? É reajuste abusivo, é falta de clareza no contrato, são cláusulas abertas. Esse mercado é um mercado com falhas regulatórias que, no entendimento do IDEC, não foram devidamente sanadas pela agência reguladora ANS, né? E isso causa judicialização. Ana, o processo está em vista agora. Ele tem alguma previsão de quando que ele deve retomar esse julgamento? O que a sociedade pode fazer para tentar pressionar aí esse processo? A gente sabe que teve grupos de mães de crianças com deficiência que até se acorrentaram em frente ao ao Superior Tribunal de Justiça para pressioná-lo. Como que está essa parte do processo agora? Rodrigo, pelo regimento, né, o julgamento ele pode ser retomado num prazo próximo de 90 dias, 60 prorrogáveis por mais 30, mas não há uma previsão para essa retomada, né? O que sabemos com certeza é que, como o pedido de vista foi coletivo, essa retomada, uma vez que aconteça, ela é definitiva, não é possível fazer novos pedidos de vista nesse caso. Então, quando ele for pautado, é para a decisão completa. E agora, o que a sociedade pode fazer, e essa é uma pergunta essencial, acho que a gente viu com os movimentos de defesa de usuários de patologias específicas, de mães, de pacientes dentro do espectro, né, mostra para a gente o poder da sociedade, a capacidade de pressão que o consumidor, que o paciente tem. Né? E acho vital a gente continuar com essas redes e que o consumidor perceba que ele tem voz, sim. Né? Então faz muito sentido com a retomada na pauta, com o julgamento, que consumidores, através de redes sociais, manifestem-se, se organizem e deem o recado para o STJ, que afinal de contas é o Tribunal da Cidadania, né? E tem que fazer valer o seu nome, de decidir de acordo com aquilo, com o entendimento do interesse público mesmo, né? E reforçar o que ele vinha entendendo há cerca de 10 anos, reforçar o caráter exemplificativo do rol. Certo, nós vamos continuar acompanhando também essa questão aí. Esperemos que esse julgamento, então, seja benéfico para os consumidores. Ana, eu agradeço a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Um bom dia e um bom final de semana para você. Obrigada, Rodrigo. A gente está à disposição. Conversamos aqui com a coordenadora do Programa de Saúde do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ana Navarrete. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.